Vamos lá, vamos falar de um assunto que foi bem intenso essa semana. Não sei se vocês ouviram falar, provavelmente vocês ouviram falar, porque, tipo, a Taylor Swift é muito famosa, né? Eu ia dizer, né, vazaram, não vazaram. Foram criados deepfakes com uma conotação sexual dela. Então, com conteúdo adulto, com a cara dela, né, com o corpo dela, usando as IAs generativas de imagem. E daí, na realidade, eu ia tentar trazer algumas reportagens pra gente ler. Eu trouxe uma que é bem pequenininha sobre o que aconteceu depois, mas esse conteúdo do Meteoro ficou muito, muito, muito bom. Então eu vou fazer o react aqui, né, do Meteoro, porque eles trouxeram, inclusive, uma pessoa muito foda pra falar, que é uma pessoa que eu não posso recomendar mais o canal dela, que é a Mila, do Peixe Babel. Eu acho que o Peixe Babel, o canal de TI, tá um pouco parado, mas provavelmente ela tá trabalhando em algum projeto. Eu não sei o que ela anda fazendo e tal, mas eu recomendo muito o canal dela. Tá? Eu acho que faz um tempinho que não posta vídeo, mas tem vídeo sobre computação lá e é muito, muito foda. Vamos ver o que ela tem a falar sobre essa história, porque ela explicou tudo, e daí eu vou me aproveitar desse conteúdo pronto aqui pra gerar conteúdo como os grandes canalhas da internet fazem, tá? Como vocês podem ver, eu tô de bigode, então eu sou um grande canalha. Tudo ótimo. Vamos ver então essa fofoca tecnológica aqui que tá rolando mais uma vez com a pobre da Taylor Swift, que é um dos alvos favoritos dessas tecnologias abusivas, né? A gente vai ver devagarzinho aqui. Mas só para dar um contexto geral do que aconteceu, foram geradas imagens com teor sexual, né? Extremamente sexualizadas, liberando o abuso mesmo, associando a Taylor Swift com um time de futebol americano que é o Kansas City Chiefs. Isso porque a Taylor Swift, ela namora um jogador desse time, né? E, bom, desde que ela começou a ir nos jogos, tem estimativas que ela já movimentou mais de 300 milhões de dólares para o time. Então é algo que está bem em voga, né? Um jogador famoso da NFL, a Taylor Swift, que também tem seu público gigantesco. E aí explode a. Isso aí é o maior collab da história, assim, dos Estados Unidos, sinceramente, porque eles estão juntando. Eles juntaram ela, que é meio que talvez a diva pop mais famosa hoje, e esse namorado dela, que também é um cara famoso, e daí ela vai nos jogos, dá muita mídia e tal. E é engraçado porque tá rolando um hate também pra cima do casalzinho, porque tem pessoas que estão dizendo assim, mas agora o futebol virou isso, passou de ser uma coisa que a gente vai lá pelo esporte e tal. E o pessoal só quer saber falar de Taylor Swift, meu. Mas, no geral, eu acho que o dono do time e a própria, imagino a Taylor Swift o pessoal em volta, né, dela que ganha muito dinheiro, as gravadoras e tal. Embora ela tenha a própria gravadora dela agora, inclusive. É muito foda o trabalho que ela fez comprando todos os direitos das músicas dela de volta das gravadoras, né, ou na realidade arrancando isso. Mas enfim, isso não veio ao caso nessa notícia agora. Tem gerado muita grana, isso é um grande evento de mídia e tal. Então é por isso que essa coisa se refletiu agora por causa disso, daí que vem a relação dela com o futebol. Os fãs da Taylor Swift são bastante empolgados, digamos, e eu só tenho respeito e amor pelos fãs e pela Taylor Swift, tá? Agora no final de janeiro, imagens sexualizadas dela, misturando esses dois contextos, né? Então, acessórios, uniformes, até com o cenário do estádio de futebol, só que extremamente sexualizadas. E aí, para a gente falar um pouco de como que, assim que elas chegaram no Twitter, antes da gente falar um pouco mais da tecnologia, de onde vieram essas imagens, assim que as imagens chegaram no Twitter, a atitude tomada revela um problema. Tem razão, Potter. Na realidade, tu tem bastante razão. Ela rateou muito. Foi uma atitude péssima que ela teve aqui no Brasil. Claro que, assim, ó, não foi, digamos, culpa dela o que aconteceu com a menina que faleceu durante o show. Tem muito mais a ver com a organização lá, que foi uma tragédia. Foi uma tragédia que aconteceu, mas foi uma negligência absurda o pessoal colocar tanta gente, colocar espuma para tapar lá, colocar um negócio que esquentou, 1.000 pessoas passaram mal. Tu tem razão e a maneira que ela lidou foi horrível, foi a maneira de não querer citar isso, de cancelar o show só na última hora e tal.
e depois teve o negócio de trazer a família. Então, enfim, sim, eu estou tancando ser cancelado pelos fãs da Taylor Swift, porque foi horrível a atitude, tu me lembrou disso. Eu, na realidade, sinceramente, já tinha até esquecido disso, o que é péssimo como a nossa mídia faz, a gente só, tipo, deixa pra lá essa coisa horrível que aconteceu. Mas então, enfim, eu tanco o ódio dos fãs da Taylor Swift. Foi mal, pessoal, a atitude dela deixou muito a desejar. Não é só porque ela se encontrou com a família lá, que eu também achei que foi bem estranho os membros da família que foram lá ficar abraçado na Taylor Swift e dizer nós te perdoamos, Taylor, tanto que a própria mãe da menina não quis fazer isso porque eu achei meio paia, mas então, enfim, sim, você está cancelada pra mim, Taylor Swift, mas vamos oferecer nossa solidariedade a ela com essa história que tem aqui, tá bom? Isso não tem nada a ver com essa história, mas eu precisava minimizar e criar uma inimizade com os fãs da Taylor Swift aqui só pra ver se pra ser justo. Tema muito sério com as Big Techs. Então vamos ver a manchete juntos aqui? Porque eu Vamos. amo manchete debochada e essa aqui é uma delas, tá? O que o Twitter fez? O X, né? Desculpa. Olha a manchete. X está bloqueando pesquisas de Taylor Swift por pouco. Procurar por Taylor Swift no X não retorna nada a menos que você tente qualquer outra coisa. Ou seja, não adiantou nada. Porque o que eles fizeram? Quando as imagens estouraram no Twitter, procurar o nome da Taylor Swift dava erro. Você não conseguia encontrar nada. Com o objetivo de dificultar encontrar essas imagens. Então eles bloquearam Taylor Swift e Taylor Swift AI, né, de inteligência artificial em inglês. Isso aqui, quem trabalha, né, com programação, TI e tal, se preparem pra ficar gatilhados, porque assim, eu fico gatilhado não por quão idiota é essa segurança que o Twitter implementou, mas por quantas vezes eu já vi isso tendo que acontecer em lugares que eu trabalhava, porque provavelmente o Elon Musk deve ter dito, deu ruim, pessoal. Vocês podem, em 5 minutos, botar em produção lá no ambiente que tá rodando 10 bilhões de usuários ao mesmo tempo. Mentira, o Twitter tem poucos usuários, né? Mas eles só disseram, vocês podem só botar um negócio aí pra resolver pra mim, e daí o programador, coitadinho, teve que dar SSH nos servidores e botar um if no código, que nem o pessoal disse. Então, saca só. Mas o The Verge debochou que bloqueou, exceto se você procurar qualquer coisa, porque se você simplesmente misturar as palavras Taylor AI Swift, a pesquisa funciona. Se você coloca o nome da Taylor Swift entre aspas, a pesquisa funciona. Mas E dava eles pra ter chegaram ao usado, ponto de descobrir uma expressão regular, né? Aí os caras foram muito, muito garoto. que até mesmo colocar outra palavra em um dos termos de pesquisa bloqueados gera resultados. Ou seja, se você procurasse Taylor Swift fake, Taylor Swift Chiefs, que é o nome do time de futebol, você encontrava as imagens. Era literalmente if hashtag igual a Taylor Swift. Só é a única explicação. Então eu gosto de dizer que eles taparam o sol com a peneira mais ineficiente do mundo, como é comum nessas Big Tech. Porque a primeira reação das pessoas pode se associar com Elon Musk e falar, ai, que burrice, né? Mas não é. Porque a gente tem um caso notório da Google, que é uma das maiores Dessa empresas vez de não foi o Elon tecnologia Musk. do mundo, que lá em 2015, o Google Fotos gerou automaticamente um álbum juntando fotos de um passeio de dois jovens negros e chamou o álbum de Gorilas. E esse evento é fatídico, é famoso, porque até recentemente, eu não testei isso hoje, mas assim, mês passado, se você procurasse gorilas na pesquisa do Google Fotos, ainda que você tenha fotos de gorilas no celular, elas não aparecem. Eles simplesmente não retornam nada. Por quê? Eles vão resolver o problema do modelo dele ser racista? Não vão. Então bloqueia a palavra gorila que tá tudo certo, entendeu? Então realmente isso. As notícias de IA que a gente tem trazido ultimamente, a que vem em mente era aquela que ela mostrava os dados de treinamento quando tu pedia para ela repetir uma coisa, muitas vezes. A solução deles, foi basicamente quando tu detecta que tu tá chegando num desses caminhos que é repetir demais. E provavelmente quem detecta isso não é o modelo que está gerando, é alguma outra coisa que está olhando, um modelo que está observando o resultado e diz, olha só, isso daqui está parecendo demais esse caso. Ele não deixa tu falar. Então eu falei pra você estar lá o corte no YouTube de eu tentando fazer ele imprimir os resultados e tal, e explicando, e daí eu explico como eu fiz ela começar a repetir mesmo.
tu fica tentando enganar e daí eventualmente tu diz, ela começa a repetir e daí outra coisa diz, tu tá violando nossos termos. Então é basicamente isso que tem feito. Por quê? Porque quando é esses modelos de redes neurais, esses modelos usados com treinamento e tal, tu não consegue direito, tipo, ir ali na parte que tem a coisa errada e tirar. A própria jeito que o algoritmo de busca do Google funciona, ninguém sabe direito como é que é, né? Mas todo mundo que fala diz que ele funciona de uma maneira bem holística, assim. Que tu vai treinando os padrões, ele vai aprendendo a fazer as buscas e quando tem uma coisa errada, às vezes tu precisa botar uma gambiarrinha em cima pra corrigir. Então, sim, ao invés de jogar tudo fora, preferem botar uma gambiarrinha e essa do Google é péssima. Inclusive, eu tenho uns amigos que trabalham no Google, já me contaram algumas outras, outro dia eu conto as histórias. É Essa trabalhar medida maravilhosa. pelo mínimo esforço, né? Vamos bloquear somente a palavra que deu problema nesse caso em específico e a gente não precisa lidar com mais nada, né? Inclusive, uma ideia pra vocês aí, eu espero que isso não fira algum termo de uso do Google. Caçar esses casos onde o Google poderia ser processado, tá? Por racismo, por, enfim, todo tipo de violação que ele tá fazendo. Tipo, procurem a lei, procurem esses casos e daí só tentem fazer o Google gerar isso. As outras ferramentas também. Será que isso é contra os termos de uso? Se for, Google, me avisa que eu tiro essa parte do vídeo, porque eu não quero perder meu canal, tá? Viu? Esses comunistas são os hipócritas, eles têm medo do Google. Supostamente, né? Mas na verdade tanto precisa, que a Taylor Swift, que não é pequena nem nada, ameaçou processar. A Taylor Swift foi a público falar que isso é um absurdo, isso é um abuso, isso é mesmo um abuso, tá? E o fandom da Taylor Swift fez o seu movimento também. Pressionou o Twitter para que eles tomassem uma atitude. Então levou horas e até dias para eles conseguirem resolver esse problema. De fato, E lembra do que eu falei do Fallout lá? Tu tem os diferentes grupos, os diferentes alinhamentos. Na internet tu tem isso também. Tu tem o fandom do K-pop, né? Daí tem as diferentes grupos de K-pop também. Tu tem o fandom da Taylor Swift, o fandom da Selena Gomez, que esses têm uma aliança, né? Tu tem o fandom das Kardashians, da Hailey Bieber, do Justin Bieber. E todos eles estão em constantes guerras. E é tipo um grande Peaky Blinders, assim, de fandom da Juliette, exato, e aí, princesa. Eles estão constantemente em guerra e fazendo tratos e tal, e enfim, por mais piada que pareça, às vezes, né, tem vários casos de que os K-popers fizeram coisas porque eles são uma fandom muito grande, muito organizada, que agora os fãs da Taylor Swift fizeram algo, o que só mostra que o Lenin estava certo e que tu tem que se organizar, e organizados a gente tem mais poder. Então isso é uma mensagem pros ANCAP que ficam lá no servidor de Discord com 10 pessoas, achando que eles estão fazendo grande coisa. eu sou ANCAP, eu sou muito esperto. Não, tu tem que juntar um grupão grande, sabe? É grupo grande, e pressionar as empresas. removendo as imagens, banindo Desculpe, eu vou até voltar aqui. É o meu curso na Único, Geopolítica dos Fandoms, né? O Luigi aprovou para esse ano, nós vamos estar fazendo essa aulinha lá. para eles conseguirem resolver esse problema de fato, removendo as imagens, banindo as contas que postaram essas imagens no Twitter. Então foi um processo muito demorado para o impacto que isso pode causar para a imagem da Taylor. E eu relaciono isso diretamente a um acontecimento de 2022, quando Elon Musk compra o Twitter, e foi demitir 80% do time de segurança da plataforma. Então, era um time voltado a como lidar com essas questões, que ele simplesmente acabou com o departamento, demite a maioria das pessoas. Então, realmente, qualquer resposta vai demorar se você não tem um time dedicado a isso, né? Isso aqui é um tema, inclusive, da live de hoje. Mais para tarde, um pouco mais tarde, a gente vai trazer esse assunto, que é exatamente isso, assim, ó. O Elon Musk pega e diz assim, nós não precisamos de uma equipe de moderação, e demite quase toda a equipe de moderação, ou toda. Aí, o Twitter fica sem moderação, e daí as pessoas dizem, nossa, quem diria que isso ia acontecer, sabe? Quem diria que isso ia acontecer? A empresa privada aqui de Porto Alegre, né, que foi privatizada de eletricidade, demite a maior parte das pessoas experientes em consertar as coisas, a equipe das pessoas que ficam de prontidão para consertar as coisas. Dá uma tempestade, demora uma semana para voltar a luz para todo mundo. Ai, quem diria que isso ia acontecer? A gente sabe, tá ligado, pessoal? Isso é uma coisa que dá raiva nesses bilionários de merda, dá raiva nesses liberal e tal, que os caras acham que a gente é burro. É tipo assim, quem sabe se a gente economizar dinheiro,
tirando as coisas que são boas para as outras pessoas, que têm segurança, que vão nos ajudar nas situações de crise, porque não é todo dia que tem crise, então a gente não precisa disso. Aí dá a crise, dá merda e todo mundo, putz, ninguém nunca pensou que tinha que ter uma coisa para lidar com essas horas. Não, a gente literalmente pensou, as pessoas espertas, Elon Musk, que estavam trabalhando lá, literalmente pensaram, não que o Twitter fosse um lugar ótimo, né? Ainda era uma empresa privada antes do Elon Musk, mas o cara literalmente disse, quem sabe a gente não faz um submarino todo artesanal, tira todas as coisas de segurança e usa esse joystick aqui, entendeu? E daí vai dar tudo bem. O Estado está dizendo que a gente precisa de todas as legislações e coisas de segurança, mas eles não entendem. Quem entende sou eu, sou o bilionário que implodiu no meu submarino porque eu não botei segurança. Desculpa, eu coringuei um pouco aqui. Essa sim é uma atitude burra, né? Essa sim é uma atitude burra. Agora, falando um pouco da origem dessas imagens, a gente pode vir aqui para o levantamento do 404 Mídias, que é uma das manchetes que eu coloquei aqui embaixo no vídeo, que eles foram atrás de onde vieram essas imagens, tem meios de você pesquisar, né, e tudo mais, e eles contaram aqui que eles viram exatamente as mesmas imagens que inundaram o Twitter na noite passada, né, que já tem uma semana isso, postadas no Telegram um dia antes. E pelo menos algumas dessas imagens, porque foram várias, apareceram no 4chan no início desse mês. Então eram imagens que estavam circulando em outros contextos há muito tempo. Contextos esses que não colaboram com instituições de polícia, de lei. O Telegram é famoso por ser terrível em responder quando o governo procura, pede para fechar um grupo, pede informações de um grupo. O 4chan nem se fala, né? O antro que é o 4chan. Com certeza. Isso, daí é o que eu ia falar, o Perry Tolls falou isso. Assim, o Telegram acaba sendo meio que uma deep web por causa disso, porque eles realmente não cooperam com os governos, é muito difícil que eles cooperem em qualquer caso, mesmo quando em casos assim e tal, talvez agora eles cooperem, tá? Principalmente casos de outros abusos piores, que eu não vou usar as palavras aqui, mas crimes, né, que se cometem na internet muito piores, eles ficam ressabiados de cooperar nesses casos. E por que o Twitter virou um novo site desse estilo? Por causa do total desleixo do Elon Musk com a moderação, que tem a ver com economizar dinheiro, o que, mesmo assim, a empresa está perdendo muita grana, né? Mas também tem a ver com a questão da liberdade de expressão, que ele defende muito. O que ele transformou, o Twitter, na realidade, transformou aquilo numa plataforma que não vale mais a pena, a gente tinha que sair. E eu acho que se eu pudesse, não quero fazer isso, né? Não quero cometer esse tipo de crime, mas se eu pudesse, eu tiraria do ar o Twitter. Porque ele virou uma plataforma lá onde, assim, a própria mecânica da plataforma é muito ruim para qualquer tipo de discussão séria. Porque se tu tenta ter uma discussão séria, construir público, ser um lugar onde as pessoas vêm para te ouvir lá, a maneira como as respostas funcionam, como os retweets funcionam, como agora por causa dos perfis pagos isso funciona, se digamos eu construir um público de milhões de pessoas que querem ouvir o que eu tô falando e esse público foi construído por eu constantemente tá botando boas informações lá, constantemente criando uma coisa que as pessoas querem seguir, aí vem um idiota de dois seguidores, mas que ele pagou a porra do Twitter e bota uma resposta no meu conteúdo bom que eu fiz ali para as pessoas falarem, e daí essa resposta fica na frente de outras pessoas que são maiores. Aí o pessoal pega e dá um retweet pra pegar palco em cima do que eu escrevi, e essas pessoas que não têm credibilidade nenhuma só porque elas pagaram a porra do Elon Musk. E como não tem moderação, isso já seria um pouco ruim, mas beleza. Tipo, é parte da dinâmica, uma dinâmica diferente. Até um dos motivos porque as pessoas gostam muito do Twitter, né? Gostavam muito do Twitter. Mas a total falta de moderação faz com que o conteúdo que tá lá seja 90% um lixo. E que o tipo de pessoas que estão lá seja o pior tipo de pessoa que tem na internet. Pessoas que estão postando esse tipo de conteúdo, que não tá sendo removido, eles não estão nem aí. Pessoas que são, sim, nazistas, fascistas. Não é nazista, fascista. O pessoal da esquerda diz que tudo é fascista. Eu tô olhando pra você, sei lá, mídia BH, seu merdinha. A esquerda chama tudo de fascista. Não, eu estou dizendo que as pessoas que estão no Twitter lá são fascistas. Se eles estivessem em 1930 e poucos lá na Itália, eles seriam camisetas marrons marchando com Mussolini e querendo matar comunista. Esse tipo de pessoa está hoje no Twitter. Tem nazistas reais lá, tem fascistas reais lá, e eles postam conteúdo o dia inteiro, eles ficam o dia inteiro dizendo, existem raças superiores, a raça branca é superior às outras raças. Eles ficam dizendo isso, e eles não são banidos, porque tem zero moderação lá, e o Elon Musk quer isso. De novo eu coringuei, mas eu coringo muito com essa questão do Twitter, e é por isso que eu digo que a gente deveria sair do Twitter. Porque dá a nossa força
pra essa plataforma, criando conteúdo lá e dando relevância pra ela, é muito ruim. Se eu pudesse, eu literalmente fecharia o Twitter. Eu acho que não é possível isso, tem todas as complicações, mas aquilo ali se tornou um buraco de tudo que tem de pior na internet. Beleza? Beleza? Desculpa, Mila, eu te interrompi aqui, eu tenho que ouvir até o final. E aí eles comentam desse grupo do Telegram, vale a pena ler essa notícia toda, que é um grupo dedicado a compartilhar imagens abusivas de mulheres. E aí o que aconteceu quando a imagem foi parar publicamente? Eles começaram a discutir, tem até um bem significativo, eles estavam preocupados do grupo ser fechado. Eles começaram a trocar mensagens falando assim, quem é que tá pegando merda daqui e jogando no Twitter? Porque isso pode acabar fazendo com que o grupo seja descoberto, como está sendo o caso, e o grupo ser fechado em algum momento, né? Porque chegou a público. Mas em contexto privado, supostamente, que não é privado coisa nenhuma, já estava rolando há muito tempo, né? A gente vê as prioridades, né, do tipo de gente que frequenta esse tipo de espaço, né? A prioridade é fechar o grupo, né? A preocupação é fechar o grupo e não atuar para que de forma isso não aconteça, né? Tô de acordo Pois também. é. E aí, fazendo um trabalho, que é um trabalho de somar A mais B aqui mesmo, eles viram que nesse grupo, não só o grupo em si, a descrição do grupo, recomenda que os membros usem o gerador de imagens de IA da Microsoft, que é o Designer, que é só um dos Isso é muito meios importante. de você fazer. E lembrando, gente, que aqui a gente está falando do contexto de ferramentas onde você dá um texto. Você escreve, eu quero uma imagem da Taylor Swift no estádio do Kansas Chiefs. E aí ele vai gerar essa imagem para você, uma imagem que não existe e que está sendo criada, inventada naquele momento. Tá dando muita polêmica em cima disso, né? Mas nesse grupo, os usuários compartilham como que você contorna as medidas de proteção que a Microsoft implementou. Porque tem medidas simples, como, por exemplo, não pode gerar pessoas reais, que é risível. Esse é outro if que os programadores botaram, porque ela vai explicar exatamente como funciona burlar isso. Eles mesmos mostraram que é risível, porque se você tenta gerar Taylor Swift, ele dá um aviso, olha, não pode gerar pessoas reais. Mas se você coloca Taylor Singer Swift, ele gera uma imagem fiel ali da Taylor Swift. Ou seja, basicamente é o que ela é, né? Então é meio que é a mesma coisa que digitar o próprio nome, né? Exato, mas sabe o que é o problema? Eles falam assim, não pode gerar imagem de pessoas reais, então bloqueia aí o nome das pessoas. Mas essa não é a única maneira de gerar imagem de pessoas reais. Você pode até, isso é um exemplo bem bacana que eles fizeram aqui, em outro contexto, também mostrando como que você pode burlar essas ferramentas. O 404 Media também fez esse post. Essa aqui é essa manchete aqui, né? Eu nem vou ler, mas... Falando que a Microsoft a Mila vai ler. bloqueia Torres Gêmeas, bloqueia pessoas reais, bloqueia terrorismo. Então vamos fazer aqui, eu não vou nem mostrar o Bob Esponja, que é a capa da notícia, o Bob Esponja atacando as Torres Gêmeas. Isso é muito errado, cara. Eu vou lá embaixo mostrar. Mas mostrou, né, Mila? Mas beleza. O Kirby. Esse vídeo deles tá no YouTube, então eu acho que eu não vou ter problema, mas vamos ver. Se eu tiver problema, eu vou ter que editar o vídeo. Também maravilhoso esse levantamento. Tem o Walter White, que apesar de ser um personagem fictício, é uma pessoa real. Você sabia disso? Que o Walter White é um ator real? Ele é um ator, né? Bryan Cranston. Ele é um ator. Então eles até brincam que se você digita o nome do ator, bloqueia. Mas se você digita o Walter White, que é um personagem fictício, aí você consegue gerar o rosto do ator, piloto. Isso que eu ia dizer também, Algidus. Tu pode pedir... assim, gera um cabeludo com os olhos azuis, que tem um bigode e tá de camiseta preta e tem as sobrancelhas não sei o que, tem o cabelo levemente branco em cima e tal. Tu pode pedir esse tipo de coisa e daí ele basicamente gera a pessoa. E sim, eu não sei se ela vai falar isso, mas é uma ótima contribuição também que dá pra fazer. Botando um avião em direção às Torres Gêmeas. E eles fazem isso com alguns artifícios super simples. Walter White sentando no cockpit de um avião, voando em direção a 2 arranha-céus. Eles não falaram Torres Gêmeas, eles não falaram 11 de setembro, eles falaram 2 arranha-céus. Mas aqui você... provavelmente faria sentido eles treinarem um modelo
pra tentar uma gambiarra melhor pra solucionar isso. Treinar um modelo que lê os prompts e ele ia ser treinado por humanos dizendo assim, ó, esse prompt aqui, né, o Walter White, não sei o que, ele é inválido porque tem uma pessoa, é pela regra de pessoa, e ele é inválido pela regra de eventos violentos, né, terrorismo e tal. Então, tem maneiras de fazer, mas claramente, como a gente já fala sempre da IA, a questão da segurança é a décima questão neles. Eles estão mais a fim de ganhar dinheiro. Você vê claramente que é Nova York. Em algumas imagens, ele gera o Empire State Building, que não tem nada mais Nova York que o Empire State Building. Então, é muito fácil você contornar essas ferramentas, incluindo pessoas reais, incluindo eventos reais, que são teoricamente protegidos aqui na plataforma, né? Então a gente já consegue perceber que o Celso Portiolli ele vai ter que tomar um certo cuidado, porque talvez se você digitar Celso apresentador Portiolli dentro de um avião próximo a 2 arranha-céus, certamente isso vai ligar ele a esse evento também, é algo que a internet toda tá buscando há muitos anos, né? Piada épica demais. Foda é que assim, reza a lenda que talvez que essa foto exista mesmo dentro do modelo lá. A gente não sabe se ela existe mesmo, mas tem um pessoal que diz que talvez exista essa foto, mas o Celso Portiolli não tem nada a ver com o acontecimento desse evento e eu não quero que vocês insinuem esse tipo de coisa, tá? Então, eu não gostei aí, menino do Meteoro, que eu não lembro o nome, o Wojtowicz, bonito bigode, e Mila, isso não foi legal. Mas enfim, a Mila ia falar um finalzinho ali, mas vamos ir para a próxima notícia, porque tem mais duas coisas aqui que tem para falar. Então tem essa notícia que... inclusive eu gosto de pensar que a Mila e o Meteoro são as minhas amizades virtuais, né? Eu não conheço eles, mas a internet proporciona que a gente tenha amizades virtuais com eles. E daí, uma continuação dessas notícias aqui. A gente tem a Microsoft dizendo que ela criou uma regra para impedir esse tipo de conteúdo. Não cheguei a ler aqui, mas talvez mais tarde a gente traga isso quando a gente falar um pouquinho mais especificamente talvez sobre como é que eles podem fazer isso. Imagino que é mais ou menos como eu descrevi ali, que seria possível. E outra, finalmente, o Rubinho Barrichello aí dos bilionários, Elon Musk vai contratar moderadores para o Twitter. Depois do fiasco de toda a repercussão do caso ligado às imagens falsas ofensivas da Taylor Swift na rede social, geradas por IA generativa, a empresa anunciou que abrirá 100 vagas. Uau! 100 vagas para pessoas que trabalham como moderadores na plataforma. Quem tá procurando emprego, vocês podem conseguir aí no Twitter agora sendo moderador, e um emprego ótimo, totalmente não insalubre, né? Imagina um emprego onde vocês só vão ver esse tipo de imagem e ficar o dia inteiro dizendo sim, isso é realmente uma imagem de violência que por causa do Elon Musk ter criado o inferno na Terra em forma de rede social, eu sou obrigado a ver. E é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, sinceramente. Eu não sei se essas vagas vão conseguir ser preenchidas. Eu tirei isso aqui da newsletter do Brasil JS, inclusive. Um beijo pra vocês, pessoal. Esses moderadores vão estar muito fodidos. E daí, assim, eu fico fazendo a piada, ninguém vai querer esse emprego, mas é para isso que serve o Exército Industrial de Reserva. Por isso que o Marx nos explica. Mas tendo gente fodida o suficiente, o bilionário consegue botar gente nesse emprego. E daí, geralmente, tu vai ter pessoas que vão ser racializadas, que vão ser de países que estão em países subdesenvolvidos e que vão pensar, nossa, que legal, você paga $2 a hora para trabalhar nisso, isso é grana pra caralho no Brasil, hahaha. E daí as pessoas acabam se fudendo, sabe? Os moderadores vão de Olavo, exato. Então, muito foda, povo. Essa foi a história da Taylor Swift. Um abraço pra Mila, um abraço pro Meteoro. Sigam os dois canais muito fodas aqui no YouTube.